Pessoal, Flávio Carvalho aqui novamente com você com mais um vídeo tutorial de Photoshop, então seja muito bem-vindo por aqui, ou melhor, você é muito bem-vindo e eu me sinto muito feliz em poder estar contribuindo, compartilhando com você o meu conhecimento acerca de Photoshop. E é claro, não poderia deixar de falar, não poderia deixar de te agradecer por ser parceiro, por estar contribuindo com esse projeto, sempre deixando seu like, comentando, compartilhando os meus posts e até mesmo se inscrevendo no meu canal no YouTube Flávio Carvalho Oficial. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é simples, vai lá no Instagram, no Face, acompanhe meus trabalhos e aí se você gostar, é claro, você pode ser meu seguidor. Isso com certeza vai agregar cada vez mais valor a esse projeto. Então conto com você nessa jornada e hoje eu vou trazer para você um tutorial acerca de recorte no Photoshop. É claro, tudo que se refere à montagem e manipulação de imagem dentro do Photoshop vai passar pela fase do recorte e lá nós temos algumas técnicas que vão te ajudar de forma rápida, objetiva e também algumas ferramentas que vão contribuir para isso, ok? Então conto com você, vamos diretamente então para o nosso tutorial. Bem, já na tela do computador eu trouxe algumas imagens para cá. Primeiramente a gente vai trabalhar com essa bola, tá? E propositalmente ela tem um fundo branco e a gente vai trabalhar com algumas ferramentas aqui e ver a possibilidade que nós temos então de eliminar esse fundo de forma rápida. Então, a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que é uma ferramenta de seleção, tá? É quase que impossível a gente trabalhar com recorte sem acontecer algum tipo de seleção. Tá? Não é generalizado, mas a maioria dos casos precisa que você selecione o seu objeto. Nesse caso, a ferramenta elipse ela consiste em criar uma demarcação de forma elíptica. Tá? Então, nesse caso, como o nosso objeto ele é redondo, então nós vamos clicar, segurar aqui no centro. Tá? Porém, ele vai crescer de forma desordenada, então a gente pressiona a tecla Alt e também o Shift para ele crescer do centro para fora, tá? E de forma que ele faça uma elipse perfeita. Então dessa forma a gente criou a nossa elipse, a gente vai posicionando então essa elipse, tá? Pode ser mesmo aqui no teclado. Perceba então que ela ficou um pouco grande, tá? Vamos tentar novamente. Então vamos posicionar aqui pelo teclado mesmo, tá? Pronto, dessa forma a gente acabou conseguindo fazer essa seleção e nós precisamos então deletar ou apagar esse fundo. Se eu vier aqui e pressionar a tecla Delete, ele vai deletar o que está dentro da seleção, tá? Então nós precisamos inverter essa seleção para que a gente venha apagar aquilo que está para o lado de fora, que no caso é o fundo branco. Como é que nós fazemos isso? Você pode inverter essa seleção vindo aqui em Selecionar, e inverter, tá? E agora a gente jogou essa demarcação aqui para fora, tá? Mas a gente também pode fazer essa demarcação indo aqui no atalho Ctrl Shift e a gente consegue inverter então essa seleção. Se eu vier agora aqui em deletar, eu apago o que está para o lado de fora. Então, essa é uma das formas da gente fazer um recorte simples, tá? A outra forma, eu acredito que é até muito mais fácil, tá? A gente pode vir aqui, na ferramenta Seleção Rápida e eu posso vir aqui demarcando, clicando, arrastando, que ele vai obedecer então os limites desse objeto dessa forma, tá? Você amplia, então você vai clicando pelas proximidades que ainda restam aqui para fazer a seleção perfeita e ele vai obedecendo o limite então desse objeto. Porém, nesse caso, a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque algumas cores desse objeto se confundem com as cores, ou então são semelhantes com as cores do fundo. Então a gente tem aqui um tom de cinza, e aqui de fundo a gente tem aqui uma cor branca, então se torna um pouco similar, não tendo assim tanto contraste para que você efetue essa seleção com sucesso. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de trabalho. Dessa forma, apertando o Alt, você vai eliminando aqui o que passou e assim por diante. Bem,
Seria o mesmo procedimento, Ctrl Shift I para inverter essa seleção, você pode deletar, tá? Ctrl D para tirar todo tipo de seleção, e aí nós temos então nosso objeto recortado. Porém, eu quero te apresentar uma forma muito mais simples de se fazer isso, tá? Eu estou te mostrando desde da forma mais básica, e aí eu vou te mostrar uma forma ainda mais básica, que muitas das vezes nós chegamos a ignorar certas opções como esta no Photoshop. Vou dar Ctrl Z para voltar ao fundo. Então, com essa ferramenta aqui selecionada, ferramenta Seleção Rápida, vai aparecer para você essa opção Selecionar Assunto, tá? Que você também pode encontrar vendo aqui em Selecionar e a opção Assunto. Se eu clicar aqui ou aqui, tá? Vamos aqui, ele vai encontrar para mim automaticamente os limites desse objeto e vai demarcar então o assunto principal dessa imagem. No caso aqui ficou perfeito, tá? Você pode então ver como ficou perfeito. Vou dar Ctrl D para tirar a seleção, vou refazer, só que agora eu vou vir aqui em selecionar e vou nessa opção assunto, que é a mesma opção aqui estabelecida aqui nessa barra. Você vem aqui assunto e ele vai calcular automaticamente para você e reconhecer o objeto principal dessa imagem. Então aqui muito mais simples, tá? Não ignore essas opções básicas do Photoshop. Ctrl Shift I, você deleta e você tem então um recorte perfeito aqui no Photoshop. Então agora já com outra imagem, aqui a gente já tem uma imagem com mais contraste em relação ao fundo. O nosso objeto agora é uma bola de basquete e logicamente ela vai ter cores diferentes de um fundo branco. Então aqui se torna mais simples. Então nós poderemos utilizar novamente a mesma opção. Posso vir aqui em selecionar assunto e ele vai encontrar para mim, tá, o assunto principal dessa imagem, que é a bola de basquete. Vou rasteirizar para tirar esse objeto inteligente. Então eu venho novamente aqui nessa opção, selecionar assunto e ele vai encontrar para mim, fazendo um cálculo, o objeto principal da minha imagem. No caso, percebe aqui, ó, vou dar Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Percebe que a marcação veio aqui para a borda novamente e eu vou deletar e aí eu tenho de uma forma rápida e objetiva esse recorte também. Uma outra forma que eu também não poderia deixar de te mostrar é essa ferramenta semelhante, que é a ferramenta Varinha Mágica. Então você vem aqui, é simples, essa ferramenta ela reconhece elementos que são parecidos dentro de uma imagem. Então se eu vier aqui e der um clique nessa parte branca, ele vai reconhecer de forma geral tudo que é branco. Então o que eu quero apagar é o fundo branco, é somente deletar e eu já tenho aí, tá, o meu recorte. Então agora falando de uma imagem um pouco mais complexa, nós vamos entrar então em uma dica mais intermediária em relação a recorte do Photoshop, tá? Então nós vamos tirar essa imagem aqui da bola de basquete e vamos colocar essa imagem dessa árvore. Então faz de conta que você quer então eliminar essa imagem do céu, tá? Essa imagem do céu aqui por trás dessa árvore. Então percebe que é muito detalhe de cor azul aqui de fundo. Então se você vier aqui, por exemplo, na ferramenta Varinha Mágica, que pode ou não reconhecer esse fundo, por exemplo, se eu vier aqui e der um clique, ela vai selecionar apenas essa parte azul que está próxima. Para cá, então, para esses lados aqui, não selecionou. Até aqui selecionou, tá? Mas essa parte de dentro, não. Então, se eu deletar aqui, o que vai acontecer? Vai haver um recorte bastante rígido e nós não vamos ter o refinamento então dessas áreas aqui dentro, né, esses detalhes. Então é um pouco mais complexo e nós vamos resolver isso de forma bem rápida e precisa. Ctrl Z, Ctrl D para tirar qualquer seleção. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, toda vez que você for fazer esse tipo de recorte, você vai duplicar essa camada, no Ctrl J, e por enquanto nós vamos trabalhar apenas com essa cópia. Vamos deixar essa imagem aqui, essa camada original, tá? Vou até chamar ela de original. Nós vamos precisar dela daqui a pouco. Então você dá dois cliques nessa área aqui, vai abrir essa janela, estilo de camada, e a primeira opção que vier marcada, você vai vir aqui nessa opção de baixo. Então aqui embaixo nós temos dois slides, né, onde você pode correr com esses pontinhos aqui. Só que aqui em cima nós temos algumas opções de cores.
Essas cores elas fazem referência à cor de fundo, tá? Essa cor de fundo aqui. Então, essa cor de fundo ela está se assemelhando com o cinza e também com o azul. Vamos trabalhar com o azul, porque eu acho que está mais para o azul. Você vem aqui no azul, tá? E quando você observar aqui, nós temos 2 pontos. E o primeiro ponto ele está mais escuro, ou seja, ele está se referindo às partes mais escuras dessa imagem. E essa área aqui mais clara, esse azul mais nítido, tá? Ele está se referindo às cores mais claras dessa imagem. Então, se você vier aqui nessa parte escura e arrastar para o meio, ele vai subtrair tudo aquilo que é referente à parte escura da imagem. E aqui ele vai subtrair aquilo que é mais claro. É justamente isso que a gente quer. Ele está subtraindo então as cores de tonalidades azul, tá? Só que é o seguinte, quando você puxa esse slide aqui, ele vai eliminando, porém ele vai gerando para você um recorte também um pouco rígido. E aí que entra a grande sacada. Você pode então pressionar a tecla Alt no teclado e você dá um clique aqui, ó, em cima desse slide, ele vai quebrar. E aí você pode andar com ele, tá? Para ele fazer uma transição nesse recorte, para que a cor não fique tão dura, tão recortada, tão rígida. Então você vai aqui, ó, andando com esse slide, tá? E vai subtraindo. Então a cor azul aqui ele já subtraiu. E observa que o resultado que nós estamos tendo aqui é em toda a imagem. Então ele está subtraindo de toda a imagem. Pode ver que o resultado aqui está afetando, tá, entre as folhas. Vamos voltar aqui na cor cinza, que eu acho que ainda tem alguma tonalidade cinza aqui invadindo as folhas. E vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Tecla Alt pressionada, você dá um clique e vai aqui observando, tá? O que vai acontecendo. Só lembrando que mesmo você dando OK, como eu estou fazendo aqui, você pode depois retornar e refazer, tá? Essa edição. Bem, então eu tenho aqui uma imagem, né? Vou chamar ela de céu, que eu já deixei aqui, e vou colocar a visualização dela. Olha só então o resultado que nós já estamos tendo. Colocamos então uma figura de um céu por trás da nossa árvore recortada e observe que os detalhes nós estamos tendo em toda a imagem, inclusive tá, nos espaços que dificultavam ali um recorte com outras ferramentas. E o que nós temos que fazer agora? Olha só, quando a gente recortou ou subtraiu a cor azul e cinza, a gente também acabou subtraindo aqui de outras imagens, como a casa, tá, o muro, enfim, o poste. E foi por isso que eu deixei então a imagem original, tá, para a gente poder recuperar essas cores que estão na imagem ou na camada original. Vou colocar aqui a visualização. Então percebe que aqui voltou, tá, com a camada original selecionada. As cores aqui que não precisavam ter saído voltaram. Porém a imagem toda retornou, inclusive o céu. Para isso então nós vamos criar uma máscara. Vou clicar aqui. Criei uma máscara, porém não aconteceu nada. Eu preciso inverter essa máscara. E como que funciona aqui de forma bem rápida o conceito de máscara? O que é branco revela e o que é preto apaga. Nesse caso, a nossa máscara aqui está em branco, tá? Ela está com a cor branca, então ela vai revelar a imagem original. Para eu tornar essa máscara preta, tá, e esconder toda a imagem original, eu vou inverter essa máscara. Então eu posso inverter essa máscara vindo aqui num atalho no teclado, Ctrl I, e aí eu consegui esconder toda a imagem original. E agora com um pincel na cor branca, ou seja, a cor branca que vai revelar, tá bom? É só passar aqui, ó, e ela vai recuperar para mim, tá, as cores originais dessa parte que não precisava ter sumido na nossa edição. Voltando aqui. Pronto, a gente conseguiu então eliminar o fundo, né, dessa imagem de forma rápida, tranquila, sem muita dificuldade. Então é isso, o tutorial de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha isso à vontade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, Flávio Carvalho Oficial, se inscreva no canal para que esses vídeos aí cheguem a mais pessoas. Obrigado, até a próxima.